Muito boa tarde a todas, né? Creio que só temos por enquanto meninas em sala, né? Mas não importa porque nós levamos este universo também aos nossos companheiros, nossos filhos, nossos pais, não é verdade? Muito bem. Hoje, em palestra no dia 24 de maio de 2014, sábado, 17 horas, pela Uniete. A linguagem da mente, sonhos. Eu sou a professora Maju e obrigado desde já pela presença de vocês. Tá todo mundo vendo o slide perfeito aí? Todos podem acessar? Ok. Boa tarde, Dionísio. Eu vou pedir uma coisa para vocês que estão presentes. Se houver alguma dúvida, eu pediria que fizessem as perguntas no final, ok? Tá bom. Muito bem. O nosso inconsciente manda notícias através dos nossos sonhos todas as noites, né? Sabemos que através dos sonhos e durante o sono, né, os nossos sonhos se refletem muito mais fortemente durante um processo chamado REM, movimento rápido dos olhos, certo? A sigla está em inglês, como o meu inglês não é bom, eu não vou falar sobre isso. Muito bem, pelo movimento REM, quando o nosso cérebro está ativo, bem ativo enquanto dormimos, nós percebemos que movimentamos os olhos de um lado para o outro. Nós não, né? Quem esteja dormindo, nós estejamos observando. Movimentamos os olhos de um lado para o outro, né? Debaixo das nossas pálpebras. Este é o sono REM. E ele ocorre de 3 a 4 vezes por noite. Sendo que no último estágio desse sono REM, ele é mais longo, cerca de 45 minutos, e talvez seja desta parte que nós lembramos mais quando acordamos do que foi sonhado. Certo? Então, neste período aí, nós temos muitos fenômenos acontecendo, como o caso do sonho lúcido, né? O sonho lúcido, o que é? O sonho lúcido é aquele sonho em que você realmente se sente vivendo o sonho. Um exemplo disso é quando sonhamos que estamos voando, por exemplo. Né? É tão real para nós que nós guardamos aquela impressão fortemente e ao acordar a gente está lá, né? Tá vendo? É um sonho muito lúcido. A nossa mente está muito lúcida e sabe exatamente o que está acontecendo. Certo? Isso é uma curiosidade, né? A interpretação dos sonhos foi do interesse do homem desde sempre, com certeza. E desde a antiguidade, né, até os dias de hoje, muitas culturas tentam responder a esta questão. Verdade seja dita que na antiguidade, da Babilônia até os dias de hoje, houveram muitos e muitos pesquisadores, né? Mas uma pergunta que sempre vem à mente é: todo mundo sonha? Porque tem pessoas que literalmente não lembram, mas todo mundo sonha. Outra coisa, sonhamos e vemos as cores durante os nossos sonhos? Certamente que sim. Muito embora muita gente diga que os sonhos são preto e branco, é porque elas lembram que era assim, mas a cor estava lá com certeza no momento do sonho, e porque faz parte, né? Se nós vemos durante o dia, nossos olhos conseguem ver a claridade, a luz, a cor, nos nossos sonhos, certamente isso se refletirá. Bom, falando um pouquinho dessa história das pesquisas sobre os sonhos, o que, que nós temos? Na Babilônia, né, a história de um senhor, né, desta época
que tinha a mãe como intérprete de sonhos. E ele contou à mãe que sonhou com um machado, que ele atirava um machado aos pés da mãe, né? O machado ficava cravado ali no chão aos pés da mãe. E ele ficou muito impressionado com esse sonho. Daí ele perguntou para ela: Bom, o que quer dizer isso, mãe? Daí ela respondeu que esse sonho significava agressividade e que ele, né, no mesmo sonho, relatou estar depois abraçando aquele machado como se fosse alguém que ele quisesse bem. Ela falou o seguinte: como ele era uma pessoa ligada a guerras, um comandante, ele ia enfrentar mesmo uma batalha. Então ela disse que nesta batalha, possivelmente, ele não ganharia, porém, ele se tornaria, possivelmente, um grande amigo do seu opositor. Então, esta foi a interpretação dada, né? Desde aquela época já vê que se busca ter uma interpretação de sonhos que muitas vezes realmente se torna realidade, né? Boa noite, professora Lucila, e assim por outros exemplos também. E no Egito nós temos o quê? Lá no Egito nós encontramos os hieroglifos, né? Que nada mais são que representações de sonhos que as pessoas tinham e que eram simbolizadas nas paredes, nos templos, né? Para deixar ali as marcas, os registros, tá? Eram usados principalmente para interpretar, profetizar, né, acerca de futuro, no caso do Egito, né? E mais curas e tudo mais. Os gregos também. Os gregos tinham esta visão sobre os sonhos, né? Nos templos, eles levavam as pessoas para a cura em seus templos. Além dos sonhos serem considerados também, na sua interpretação, proféticos ou de presságios, certo? Mas alguma coisa que nós temos adiante seria a psicologia islâmica medieval, né? Onde vários estudiosos da época aproximavam-se muito de hoje, classificando os sonhos, dividindo, né, em etapas, certo? Em fases. Na China também havia a abordagem da questão quando que nós sabemos que estamos sonhando ou quando nós sabemos que estamos acordados, né? Então havia uma personagem, Xuan Shou, que não sabia durante o sonho, ele possivelmente tinha um sonho lúcido, porque ele sonhava que estava voando, que aquela pessoa ele não identificava como a pessoa dele no sonho. Porém, quando ele acordava, vinha à sua memória que aquela pessoa se referia a ele, né? Opa! Está tendo barulho aí fora, desculpa, gente. Não posso, fica lá fora, né? Mas entra por aqui pelo nosso microfone. Tá todo mundo escutando bem? Ok. Vamos adiante. Acredito que até essa abordagem da antiguidade, até a China aí, nós encontramos muita coisa. Mas vamos passar adiante já na Europa moderna, né? Vamos lá. Na Europa moderna, o que nós vamos encontrar? Uma das maiores figuras em interpretação de sonhos, que é Freud, né? A interpretação dos sonhos, segundo Freud, aí está a motivação dos sonhos, é a realização disfarçada de um desejo reprimido, ok? Ele também, no início das suas abordagens, dos seus estudos sobre os sonhos, ele acreditava, ou ele pesquisava e entendia que os sonhos eram ligados aos acontecimentos do dia anterior ao sonho, né? Nos resíduos do dia, que levávamos para dentro da nossa consciência, do nosso inconsciente, e lá, obviamente, se desenrolava durante o sono
o sonho a respeito do que já havia sido vivido, né? Falou também sobre as crianças, que as crianças sonham diretamente, vamos dizer, com a realização dos seus desejos, né? É aquilo que elas sonham, que querem, ou que vêm, ou que obtêm no sonho, é justamente o que elas falam e demonstram quando em vigília. Já para Freud, os adultos têm sonhos com distorções e disfarces, né? Que nada é simplesmente o que aparece ali, né? Nossos pensamentos são disfarçados. Para ele, isso se deve ao quê? A uma força intrapsíquica, um sensor que não nos deixa realmente expandir ou explorar abertamente os desejos reprimidos, né? Por uma série de fatores aí, certo? Em vigília, nós temos resistência a certas coisas que em sonho nós liberamos. E mesmo assim, essas resistências nos sonhos ainda existem. Em menor grau, talvez, mas ainda existem. Ok? Depois ele fala sobre os complexos escondidos dos seus pacientes a partir de associações aos sintomas e memórias. Então, aí o que acontece aqui durante isso? Na nossa vigília, onde temos resistência, né, que geram as distorções, ele classificou em quatro grupos, né, de estudos, como a condensação, que ele acredita que existem nos nossos sonhos, né, que são as associações e as ideias que nós temos com objetos, né. Normalmente são sonhos breves, né? E com muita variedade e riqueza de pensamento, variedade de imagens, riquezas de pensamento. São muito breves, aqueles sonhos curtinhos, porém marcantes, certo? E o deslocamento a seguir, que é de significado bem emocional, separando o objeto real do que a gente realmente quer, para não, vamos dizer assim, tocar naquele pontinho lá da força intrapsíquica, o nosso sensor, né? Então passa longe, tipo assim, faz uma imagem disfarçada para que o sensor, as resistências não apanhem e se possa dar um segmento. Olha só, que interessante isso, né? E na representação temos as imagens visuais. E para finalizar esses quatro pontos que ele abordava, temos o simbolismo, né? Que são símbolos que substituem ações, pessoas, ideias ou até situações em que nós estamos envolvidos, preocupados ou algo bem importante para nós. Sonhos são realmente muito importantes no nosso para a nossa vida e até para o nosso inconsciente e consciente, né? Sem ele, nós ficaríamos bastante afogados, eu diria, né? Precisa liberar, como diz a professora Lucila aí, liberar as tranqueiras, não é verdade? Muito bem. Bom, vamos lá mais um pouquinho, então. Estou sendo clara? Todo mundo está entendendo? É verdade, Lucila, nós estaríamos pirando. Aqui nós temos Jung, né? Outra figura importante. Nesta figura aqui, ele inclusive aborda, né, que a psique era um organismo autorregulador, mais ou menos parecido com que Freud. Verdade, eu também gosto, Lucila. Jung é tudo de bom. Com que Freud falava. Um pouquinho diferente a abordagem, mas não deixa de ser na mesma linha, né? Porque nós temos algo que nos segura. Enfim, para ele a associação das pessoas, né, e se revela o quê? Revela os complexos mentais que temos. Ao estudar um sonho, nós descobrimos nossos complexos mentais ao longo do tempo. E a abordagem básica da sua análise é o objetivo e o subjetivo. O que é um sonho objetivo? Neste sonho objetivo, cada pessoa do sonho
se refere à pessoa que eles são na realidade. Um exemplo, se você sonha com sua mãe, com sua filha, com sua namorada, sua esposa, seu filho, essas pessoas são realmente quem eles são, né? No sonho. É com eles que você está dialogando lá no seu inconsciente, no seu sonho. E no sonho subjetivo é o contrário. Cada pessoa que aparece é o próprio sonhador, né? Então, por isso que tem que ter uma análise bem detalhada dos sonhos para poder entender, né? E, como diz no restante dos nossos slides, esse material reprimido pela mente inconsciente nada mais é, né, segundo o próprio Freud, semelhante ao próprio conceito de sombra em Jung. Ok? Ó, Natália, eu não sou psicóloga, eu sou psicoterapeuta holística, com muito orgulho e gosto. Tá certo? E muito estudiosa no assunto. Eu gosto de estudar esses assuntos, eu vou em cima da pesquisa. Bom, mais adiante um pouquinho. Vamos falar agora um pouquinho das considerações sobre os sonhos na faixa de 53 a 90, de 1990, né? No caso do Calvin, sobre o processo cognitivo. Ele acreditava que o sonho era um processo cognitivo, né? Ele estudava isso aí como uma representação, né? Por exemplo, quando alguém relatava a ele um sonho de agressividade, sendo atacado por alguém, né? Por um amigo, principalmente por um amigo, ele interpretava como o medo da amizade que as pessoas podem possuir. Entendeu? Este medo, né? Fica tão latente na pessoa que desencadeia esse tipo de sonho, né? Ou seja, você não consegue se relacionar com os outros, você não consegue realmente ter uma amizade, né? E isto aflige a qualquer um, porque nós nascemos para ser seres sociáveis, né? E no caso da nossa aí a aplicação dos sonhos que ocorre na vida das pessoas está relacionado a avisos, muitas vezes, avisos daquilo que está por acontecer, né? O medo presente também na sua interpretação de sonhos. E até cita um exemplo, né? Quando alguém que sonha que faz um exame e que nesse exame não vai bem, que perdeu o exame, ou um concurso, ou qualquer coisa assim, isso pode estar relacionado a um aviso de que aquela pessoa não está preparada, né? É o próprio inconsciente avisando que a pessoa não está ainda bem preparada para fazer o dito exame. Eu acho isso produtivo, né? Muito bom para quem sabe e quem aproveita essas dicas que o nosso inconsciente nos dá. Aliás, eu penso que o nosso inconsciente é bem um grande professor, né? É um tutor, vamos dizer, dos nossos dias. Bom, seguindo adiante sobre o Wallace e Jim, né, a relação das imagens produzidas em sonho e o estado de vigília. Essa relação tem relação com a vida das pessoas, daquilo que acontece, né? E através dos sonhos é possível explorar as questões de mudanças de vida, com especial atenção também às questões da saúde, né, para encontrar a cura e a integridade dos seres humanos. Bom, até aí tudo bem? Ou estou sendo muito rápida no falar? Todo mundo está conseguindo entender? Ok. Perfeito. O instinto de sonhar. Esse instinto de sonhar é de todos nós, né? Os sonhos têm realmente a sua função biológica, a sua autodefesa instintiva, ou seja, está em nós. Nós simbolizamos, nós falamos numa linguagem especial
durante esses nossos sonhos, né? E é uma função automática. Nós não controlamos. Eles simplesmente vêm, aparecem e aí estão, né? E as imagens que nós vemos nos nossos sonhos, muito embora possam ser associações, possam ser qualquer interpretação que se dê a elas, elas são resultantes de uma atividade elétrica do nosso cérebro. O sonho e o seu uso para a psicoterapia, né? Compete ao psicoterapeuta extrair de tudo isso que nós falamos anteriormente, né? Dos símbolos, das associações, das ideias, do cotidiano da pessoa, extrair o comportamento e os valores a partir das imagens apresentadas e daquilo que nos é dito, né? Também estudar o que revela esse quadro escondido, né, nessa rede aí de associações. São tudo técnicas, são tudo posicionamentos terapêuticos, olhando sempre o nosso cliente de uma maneira holística, abordando todos os seus aspectos, não só nos detendo na questão da psique ou do subconsciente, e sim o ser aquele como um todo e que traz, através do seu sonho, mais argumentos, mais dados para que se possa auxiliar essa pessoa a encontrar o seu caminho de equilíbrio. E os sonhos sempre nos dizem algo de importante. Portanto, é imprescindível que dentro da psicoterapia se dê especial atenção a isso. Se bem que eu acho, né, que cada terapeuta deve procurar explorar o melhor que ele tem e o maior conhecimento que possua para desenvolver essa tarefa, né? Bom, no sonho traumático, o pesadelo, na verdade, ele traz muitas vezes aspectos opressivos, né? Tudo aquilo que nos oprime, que nos tem amarrados, apertados, é representado, muito bem representado nesses pesadelos. Né? E na sua melhor forma de sonho traumático, nós temos o transtorno de estresse pós-traumático, né? Enquanto não se trata, não se cuida da causa do trauma, esses pesadelos podem continuar. Não é tão fácil assim extinguir os pesadelos, né? E depois trabalhar terapias do ensino de imagens, ou seja, algumas técnicas para trabalhar as imagens que nós vemos dentro dos nossos sonhos, que o próprio cliente pode fazer por ele mesmo, como anotações, como desenhos, tão logo acorde, tão logo lembre, são dados importantes que não podem ficar perdidos ou esquecidos. Bom, até aqui, como estamos? Todo mundo entendendo? Todo mundo conseguindo acompanhar? Ok. Bom, a nossa palestra é sobre essa questão da linguagem dos sonhos. Ela aborda temas geral, né? Boa noite, Marcelo Prata, tudo bem? Obrigado pela sua visita, por assistir parte da nossa palestra. Bom, muito obrigado a todos, então, mais uma vez, e quero dizer a vocês que nosso encontro traz dados, mas são dados, assim, muito genéricos, pegamos muito no geral do nosso assunto, é um assunto intrigante, dá para abordar muitos e muitos aspectos, é um convite para se pesquisar e estudar mais, né? Então, aqui estamos. Bom, a partir daqui, então, eu vou deixar aberto para as perguntas de vocês.
Sim, Rosângela, acredito que sim, porque cada os sonhos que nós temos, eles movimentam com a nossa química, eles movimentam com a nossa energia eletromagnética, né? Tanto quanto quando estamos em vigília. Então, acessam todas as frequências cerebrais que são possíveis de acessar. Talvez um pouquinho diferente por estarmos em estado né, de inconsciente, mas todas elas, ou quase todas elas, são movimentadas de acordo com o que sonhamos. Ok? Respondeu? Que pena, Silvestre, que pena que você chegou tarde, mas este nosso encontro está sendo gravado, você pode acessar depois. É possível, sim, acessar o caminho de cura, viu, Dionísio? É possível, só com a ajuda de um profissional. Acredito eu que uma pessoa sozinha não consiga fazer essa interpretação tão aprofundada quanto na mão do profissional psicoterapeuta, né? Tem mais uma pergunta acima de alguém aqui que eu não vi, não consegui ler. Um minutinho, por favor. Ana, assim, ó, segundo eu sei a respeito deste sonho com cobras, e está mais relacionado à questão do masculino, viu? Está relacionado à questão do masculino, né? Está relacionado à questão da pessoa ter o sonho relacionado ao seu próprio pênis, no caso, seu marido, né? Que sonha isso, né? Ou alguém que sonha relacionado a alguma coisa ligada à sexualidade. Não é nada demais, nem nada para temer, viu só? Porque tem muita interpretação mítica e mística, né? Então a gente tem que tirar um pouco essa fantasia sobre algumas coisas que nos é revelado em sonhos, tá certo? Existem muitos significados para sonhos com cobras, mas o que eu achei mais aproximado e coerente, até mesmo nesses estudos que nós temos aqui, né? É isso aí. Mas modernamente, nos estudos modernos, se aborda muito sobre esse aspecto. Denise, né? Como podemos ter uma noção de interpretação destes sonhos? São vívidos e todos coloridos. Olha só, você possivelmente está tendo sonhos muito lúcidos, né? Convém estudar mais, pesquisar mais sobre isso. É importante, porque você deve ter aí muitos significados que podem auxiliar você na sua vida, no seu dia a dia, no seu hoje, né? Vai em busca disso, Denise, ok? Essa interpretação de sonhos você encontra com bons profissionais, aqueles que realmente conhecem o que fazem, ok? Silvestre, muito bem. Tem conhecimento sobre ciências agrárias? Algo mais subjetivo? Um tanto estranho ou diferente de ciências exatas. Tá certo. Esse conhecimento que você tem está ligado a algum sonho, Silvestre? Então, Lucia, para você saber que sonhou e não lembra do sonho, acontece muito, isso é muito, muito, mas muito comum. Então, vale usar algumas técnicas, tá certo? Antes de dormir, você, vamos dizer assim, meio que condiciona, né, o seu inconsciente, fazendo uma ideia do que sentiu, né, da emoção, porque se você sabe que você sonhou, você sentiu emoção. Então reproduza essa emoção e tente manter essa reprodução um pouquinho antes de dormir, que pode ser que quando você durma, né, você lembre o que causou essa sensação aí. Tá certo? Como assim, se houvesse a pessoa deve ou pode sonhar muito ou pouco? Ah, sim. Que lembre, né? Porque sonhar todo mundo sonha. Eu acredito que sonhamos sempre. Tá
Todas as noites, nem sempre lembramos. Como eu estava falando lá para. Nós lembramos talvez daqueles que são mais fortes, né? Tá certo? O sonho REM, né? Ele só aparece, como a gente já falou no início, talvez você não tenha pego, 3, 4 vezes por noite nós temos esse sonho de movimentos rápidos, né, dos olhos, que indica que estamos sonhando, que a atividade do nosso cérebro está ativa, e durante esse processo aí é que nós lembramos mais do que está acontecendo. Estes sonhos, sendo que o último, já no finalzinho do nosso tempo de dormir, ele dura mais ou menos uns 45 minutos. Então, quando nós lembramos desse espaço aí. Talvez você tenha sonhos breves, sonhos curtos e você não consiga lembrar. Mas todo mundo sonha assim, tá bem? Denise? Ok. Então, Dionísio, você tem sonho desde criança, o mesmo sonho, caindo em buracos, precipícios e tal. Não consigo pular a extensão, mas nunca cai. Sempre acordo antes, pode comentar algo? Assim, olha, até onde eu entendo destes sonhos, você tem que ver se você não se sente desprotegida diante de alguma situação que você acredita ser ameaçadora, viu? Você foge, você corre, você pula, você se salva, mas essa situação continua. Dá uma olhadinha aí na sua vida, procura analisar um pouquinho, ok? Ah, sim, Rosângela, tem como programar os sonhos, com certeza. Existem técnicas para isso, né? Tá certo? Não teremos tempo hábil aqui para abordar, mas existem. Em outro momento, quem sabe nós vamos abordar esses assuntos também, ok? Programar inclusive para lembrar. Então, olha, pessoas estranhas, lugares estranhos, né, que você nunca conheceu, tem muitas coisas para serem interpretadas aí, que nesse momento eu não tenho como interpretar para você. Mas uma coisa eu posso adiantar, assim. Veja se essas pessoas não têm características que sejam possivelmente características bem escondidas de você mesmo. Certo? Sueli? Então, repete aqui, né, Silvestre? Sonha coisas estranhas, desconhecidas e tristes e pobres. Então, de repente, seu medo do futuro, seu medo da pobreza, tem que dar uma olhada nisso, certo? Bom, pessoal, acredito que já conversamos bastante para a palestra de hoje, né? Ok? E o que eu pude ajudar, eu fiz aí, o que deu dentro do nosso tempo, né? Tá indo, nosso tempo está se extinguindo. E quem sabe se vocês acessam lá o nosso site, quem se interessar pelo curso aí, né? Tá na mão, né, gente? Tá na mão aí para aprender um pouco mais, para entender um pouco mais dessa maravilhosa faculdade que possuímos, esse nosso inconsciente aí, que nos dá tanto e nós muito pouco sabemos sobre ele. Tá certo? A Ana perguntou alguma coisa? Regressão, progressão, sonhos... Pode ser considerado sim, viu, Ana? Pode ser também. Também. Eu tenho uma ideia muito particular sobre isso. Agradeço a todos que aqui estiveram conosco neste momento, que essa palestra tenha feito com que vocês pensem um pouco mais a respeito deste assunto, que possam se autocuidar, autocurar através desse processo, tá certo? Olha, ele tem... vou fazer o seguinte, ó, Rosângela, eu prefiro colocar, tá, aqui
no finalzinho dos slides, você vai ter o endereço do IET. Daí você entra lá na página do curso, tá? E vê o número de horas e você vai saber quanto ele dura, porque nesse momento aqui eu não tenho em mãos, não quero dar a você uma informação que não seja válida, ok? Mas costuma durar mais ou menos uns 2 meses, tá certo? Porque você vai estudar pelo Moodle e vai ter o meu auxílio como professora, tutorando o curso de psicoterapia avaliativa, certo? Muito obrigado a todos que aqui estão presentes, que estiveram presentes, que certamente depois vão acessar esse nosso vídeo, certo? E foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!